Fica e a importância desses dados, agora com o Lucas Medeiros. Bom dia para você, Lucas. Olá, Rodrigo, Laís, bom dia a todos que acompanham aqui o Jornal da Cidade. Pois é, olha só, o Nordeste tem aproximadamente mais de 56 milhões de pessoas, tá? E aqui, né, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aqui no Nordeste, mais de 50%, para ser mais exato, 54,4% das pessoas, elas se sentem inseguras por andar à noite, né? Isso por diversos motivos. E a gente vai conversar agora com a mestre em Direito e especialista em Segurança Pública, a Késia Lira, para explicar melhor sobre todo esse dado, né, que foi divulgado aí pelo PNAD, em parceria junto com o IBGE, sobre essas inseguranças, né, que as pessoas sentem, né, de andar sozinha na rua. Késia, seja muito bem-vinda aqui à Rádio Cidade. O que é que esses dados representam, né, tanto no país inteiro, 51% das pessoas se sentem inseguras, e principalmente aqui no Nordeste, que 54% tem medo de andar à noite na rua. Muito bom dia. Bom dia a todos. De fato, a gente tem um problema de insegurança que não é atual, né? A gente tem um problema que vem de longas datas, né? E isso pode ser acreditado a uma série de fatores. Dentre eles, a baixa iluminação pública que a gente percebe com o período da noite, a diminuição realmente de pessoas nas ruas, além, obviamente, de outros problemas relacionados, por exemplo, ao crescimento desordenado das cidades, que faz com que você tenha algumas dificuldades em termos de utilização de equipamentos estatais, que acabam gerando essas dificuldades também e facilitação para a prática criminosa. Essa sensação de insegurança, ela é fruto de um conjunto de elementos que acabam fazendo com que o cidadão não se sinta à vontade, sobretudo no período noturno, para se deslocar. Então ele tem uma tendência de se recolher mais no período noturno, exatamente por esses aspectos, né, que envolvem a segurança pública como um todo e que de algum modo vem sendo falho, vem de alguma forma apresentando uma dificuldade. Ainda que a gente fale a respeito de policiamento, não é apenas pensar no policiamento, né? O policiamento ele é fundamental, ele é importante que esteja nas ruas, a gente precisa da polícia, mas é fundamental entender que a polícia sozinha não consegue resolver tudo. A gente precisa realmente desse aparato estatal, né, que venha a ser disponibilizado com eficiência, com qualidade, para que seja possível realmente a gente ver uma reversão desse sentimento de insegurança que permeia o cidadão brasileiro, especialmente o cidadão nordestino. Psicologicamente, Késia, as pessoas elas estão com medo, né, por conta de tanta insegurança. Eu até estava comentando com você aqui há pouco, né, em off, que as pessoas lá no bairro qual eu moro estão com medo, né, de saírem à noite porque algumas pessoas, alguns indivíduos estão furtando os fios, né, fios de internet. Psicologicamente, essas pessoas também ficam ali com aquele receio de visitar um parente, de visitar qualquer pessoa à noite com medo de serem roubados ou furtados. De fato, a gente precisa de observar o tipo de crime especificamente que a gente vê com mais frequência, com maior incidência nesse tipo de situação. A gente vê muito furtos, roubos, crimes patrimoniais de um modo geral, acabam sendo mais executados em virtude da baixa vigilância que a gente acaba tendo no período noturno e acaba possibilitando que essas pessoas venham a se utilizar de instrumentos como fiação elétrica, como fios de bronze, né, que a gente identifica também em caixas de água. Então, todo esse contexto acaba sendo favorável para determinados crimes especificamente. Se você pensar, por exemplo, na mulher, a pesquisa do IBGE traz uma preocupação muito peculiar da mulher em relação a crimes sexuais, né, que acabam gerando aí uma tensão, né, um tensionamento maior para essa mulher, levando-se em consideração que são crimes que normalmente ocorrem durante esses períodos, em espaços mais vazios, mais ermos, né? Então, há um contexto pensando em crimes específicos também, onde a gente precisa focar de forma especificada como combater esses delitos específicos que acabam sendo enfatizados no período noturno, principalmente. Olha só, a pesquisa também fala do período diurno, né? 20,3% das pessoas têm medo, né, de andar sozinho durante o dia. E mais da metade desse número
são mulheres. As mulheres têm medo também do período diurno. À noite a gente já até conversou, né? Falta de iluminação pública, né? Um pouco, uma falta maior de segurança pública. E durante o dia, Késia, esse número, o que é que ele representa? Você percebe que existe uma queda significativa, né, da insegurança ou do sentimento de insegurança no período noturno, que chega a mais de 54%, e dá uma queda para 20% no período diurno. Exatamente pelo sentido oposto. Você tem mais iluminação, você tem mais circulação de pessoas, você tem mais policiamento, então você acaba realmente tendo uma sensação de segurança um pouco maior. Mas é importante lembrar também que existem alguns alvos, digamos assim, mais vulneráveis, dentre eles a mulher, pessoas idosas, né, pessoas com uma certa quantidade de aparatos nas mãos. Isso gera realmente uma tendência de que determinados indivíduos optem por essas vítimas mais vulneráveis. Então é natural que a mulher, pela fragilidade física, que é natural, que é inerente à nossa condição humana, se sinta um pouco mais temerosa do que o próprio homem. Mas, de fato, a gente percebe pelos dados que esse fator, iluminação, circulação de pessoas, crescimento desordenado das cidades, é muito preponderante quando a gente vê essa distinção entre o período da manhã e o período diurno e o período noturno. Quer dizer, para a gente encerrar, então, esse dado, né, Laís, Rodrigo, você que acompanha aqui o Jornal da Cidade, esse dado representa, melhor dizendo, o último trimestre, tá, de 2021, mas que ele foi divulgado aí no dia 7 de dezembro. Então, há um ano atrás, né, toda essa questão do dados. Então, o que é que o que pode ser feito para melhorar toda essa questão de segurança? A pesquisa ainda fala sobre que só 89% das pessoas se sentem seguras dentro de casa. O que é que pode ser feito para melhorar toda essa questão de segurança? Se a gente for buscar esse fator, né, casa, né, interior da casa, também depende, se a gente for esmiuçar essa pesquisa, a gente vai depender também da localidade. Então, determinados locais, essa insegurança, mesmo no interior da casa, é maior do que em outros bairros, em outros locais. E isso tem a ver com todo esse aspecto que eu mencionei. E aí o papel fundamental, não somente do Estado com policiamento, mas também do município, né, com a iluminação pública adequada, com essa ordenação dos equipamentos públicos, com essa ordenação do desenvolvimento das cidades, o monitoramento também por câmeras e essa resposta que precisa ser dada pelas autoridades, pelas polícias atuantes, precisa ser um pouco mais rápida. A gente precisa ter esse elo entre o local do problema, o contato com aquele que pode ser o solucionador desse problema de forma um pouco mais ágil. Então é um conjunto, né, um conglomerado de esforços que a gente precisa utilizar para que a resposta seja mais satisfatória e para que o cidadão possa se sentir um pouco mais seguro. Késia, a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Cidade. Nós ouvimos, né, Késia Lira, ela que é mestre em Direito e especialista em Segurança Pública. Então, Laís, Rodrigo, né, como eu disse, né, no início aqui da nossa entrada, o Nordeste tem mais de 50 milhões de pessoas e 54,4% dessas pessoas se sentem inseguras em andar à noite, né, sozinhas pelas ruas. Então, um dado também bem interessante é que ainda na pesquisa, né, 72% dessas pessoas foram ouvidas aí, mais de 300 mil entrevistados, né? Então 72% dessas pessoas, elas se sentem seguras em andar durante o dia no seu bairro. Mas se for para outro bairro, como até a Késia, né, o pessoal aqui com a gente, né, ela já não tem tanta segurança. Então a gente reforça para você que está nos acompanhando um problema, né, de insegurança durante o dia ou à noite, procurar, né, a polícia, né, no 190, fazer aí seu boletim de ocorrência para que todo esse momento de insegurança ele passe o mais rápido possível. Laís, Rodrigo. Obrigada, Lucas. Obrigado mesmo pelas informações. Um levantamento bem importante, né? A gente torce que em breve a gente consiga mudar essa realidade. Pois é importante para traçar políticas públicas